Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu volto do futuro aqui para vocês, meros mortais, e explico-lhes, digo-lhes, conto-vos isso que eu no futuro pude presenciar no dia em que Renato Portaluppi voltou, afinal de contas, vindo do futuro, voltou do seu período no Rio de Janeiro. Sabe o que vai acontecer nessa semana em que o Renato está no Rio e ele está de folga e na folga pode fazer o que ele quiser? O que ele não pode é no dia do jogo simplesmente abrir mão, fugir, escapar pela tangente de uma entrevista coletiva pós-Grenal. Isso ele não pode fazer. Se depois da coletiva ele vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para a Lua, vai para Paris, pode fazer o que ele quiser. Agora, fugir da coletiva depois de passar o Grenal inteiro no bolso do Eduardo Cudê, isso ele não tinha o direito de fazer. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou contar para vocês nesse vídeo. O Renato vai curtir a sua folga segunda, terça, quarta, provavelmente quinta-feira também. Deve voltar a Porto Alegre ou na noite de quinta ou na manhã de sexta. Afinal de contas, quinta é feriado, né? Bom curtir o feriadinho de folga também. E a partir daí, ele vai reunir uma entrevista coletiva. Vai chamar os jornalistas, vai dar um pau na imprensa, vai descer o cacete na reportagem, vai dizer que é muito fácil para nós da imprensa ficar falando dele sentadinhos no ar-condicionado, vai dizer que os comentaristas não entendem bolhufas de futebol, e que afinal de contas ele tá certíssimo. Diga-se de passagem, nós não sabemos nada mesmo, tá? Vai dar uma porrada na reportagem, aquele que tentar fazer uma pergunta assim um pouco mais áspera, pergunta, aliás, que se impõe, né? Afinal de contas, por que o Renato não concedeu uma entrevista coletiva, sendo que havia voos mais tarde para o Rio de Janeiro? O voo do Renato, que foi às 7h pouco da noite, não é o último voo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E o Renato resolveu ir nesse, fugindo convenientemente da entrevista coletiva do Grenal. Então, nessa entrevista que ele certamente vai marcar, porque ele tem que dar uma resposta para a imprensa e para aqueles que ousam falar mal dele, para aqueles que ousam desafiar o seu reinado, ele vai descer a lenha, vai falar dos cornetinhas, eu tinha me esquecido disso, ele vai falar dos cornetinhas, vai dizer que o Grêmio é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, vai lembrar que o Grêmio voltou da segunda divisão e vai, claro, dar aquelas aplicadas, né, aquelas mentiras que ele conta e que as pessoas vão aceitando, do tipo, no começo do campeonato todos vocês acharam que o Grêmio brigaria, ou achavam que o Grêmio brigaria para não ser rebaixado, nós estamos em terceiro. Detalhe é que não havia ninguém no começo do campeonato que dizia que o Grêmio ia cair, ainda mais com Soares e companhia, né? Mas enfim, o Renato conta isso e alguns acreditam. Então ele vai espinafrar para todos os lados, vai dizer que toda a direção do Grêmio sabia que ele tinha esse compromisso, toda a direção do Grêmio sabia que ele ia para o Rio de Janeiro e ninguém falou nada antes, enfim. Vai falar uma série de coisas que ele costuma dizer, vai dizer que se tá ruim com ele, imagina sem ele. De novo vai dar a entender que se ele tivesse ficado naquele ano de 21, o Grêmio não teria sido rebaixado. Sabe aquela coisa assim, aquele... É quase que uma provocação com o torcedor. É uma ameaça, né? Tipo assim, ó, viu? Se vocês me tirarem, o Grêmio vai ser rebaixado de novo. Olha o que aconteceu lá em 21. Como se só existissem dois técnicos no planeta, né? O Renato e o Thiago Nunes. Então, eu vim do futuro humildemente, assim como o Renato, um sujeito humilde, tranquilo, vim do futuro e humildemente estou contando a vocês tudo o que vai acontecer. O Renato vai chamar uma coletiva quando voltar para Porto Alegre, vai dar um pau na imprensa, vai descer uma lenha nos cornetinhas, vai cagar na cabeça de todo mundo e os caras, as renazetes, aqueles gremistas. Aliás, gremistas não, né? Gremista que é gremista de verdade, tá pé da vida com o que o Renato fez. Mas enfim, tem aqueles que não são gremistas, aqueles que são, como eu digo, renazetes, ou seja, aqueles que botam o Renato acima do Grêmio. E esses vão aplaudir, vão dizer que é isso aí mesmo, que a imprensa tem que tomar naquele lugar, que ninguém sabe nada, que o Grêmio perdeu o Grenal, mas que jogou bem, que não tem nenhum problema, que tá tudo certo. Afinal de contas, é mais uma vaga que o Grêmio comemora, né? Aliás, o Renato nos últimos 6 anos é isso, né? Um sujeito que comemora vagas. Uma campanha em geral de 4º lugar. Esse ano até que tá em terceiro, até que tá bem. Geralmente ele é 4º, 5º do Campeonato Brasileiro. Em terceiro,
até que tá melhor do que a encomenda, né? Agora, ganhar brasileiro, essa é uma coisa que o Renato não consegue fazer. Aliás, desde 2017, ele não consegue vencer, assim como o Grêmio. Aliás, nesse período ele comandou o Flamengo, um elenco de 200 milhões, como ele disse, que quem comandasse esse elenco deveria ter a obrigação de vencer. Ele disputou 3 competições e perdeu as 3. Mas enfim, certamente havia outros culpados lá, a bola redonda demais, ou o sol que era forte demais, ou de certo ele foi prejudicado pela arbitragem em algum momento, ou de certo havia um complô contra ele em algum momento. Tenho certeza que algo nesse sentido aconteceu no Rio de Janeiro. Mas agora, o meu papel nesse vídeo era esse: contar para vocês a imagem que eu observei vindo do futuro, dessa coletiva que o Renato vai chamar, do pau que ele vai dar na imprensa, e aí a torcida, ou parte dela pelo menos, vai fazer assim, ó. Isso aí, o Painato machuca eles. Enquanto isso, lá se vai o Grêmio, mais uma vez disputar uma vaga. É o que nos resta no Campeonato Brasileiro. Mas tá tudo bem, tudo certo. A partir de agora, mais um período de folga, o Renato vai indicar para o Grêmio para o ano que vem mais meia dúzia de jogadores que custam 10, 20, 30, 50 milhões. É claro que não vai dar para comprar, né? Aí ele vai dizer que, pois é, não compraram os caras que ele indicou, afinal de contas, não vai rolar, né? Então, gente, é simplesmente mais do mesmo. Eu vim do futuro e era isso que eu tinha para dizer para vocês. É isso que vai acontecer. Lenha na imprensa, lenha na reportagem, lenha nos comentaristas, lenha nos cornetinhas, porque no Grêmio tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Vamos nos abraçar em mais uma vaga outra vez.